Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural e seja muito bem-vindo. Hoje eu trago uma matéria muito importante para vocês, daquelas que indicam que você já deve ir apertando os cintos, meus irmãos, porque muita coisa vem aí pela frente e infelizmente não são nada boas. Nas entrelinhas dessa matéria, que inclusive está na CNN Brasil e em diversos outros portais de informação, ela chegou através de nós, inclusive pelo nosso irmão Gerson Souza. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, acredito que está estreando aqui nas dicas, já com chave de ouro. E essa matéria é muito importante, porque quem acompanha esse tipo de conteúdo já sabe. O sistema, quando ele quer implementar alguma coisa, em primeiro momento fica difícil, porque há uma grande rejeição, às vezes até por parte dos próprios políticos, porque vê que é poder demais na mão de alguém de fora. Mas essa turma simplesmente não desiste. Eles tentam agora, tentam amanhã, tentam depois e vão tentando. Para eles não existe, não dá para fazer. Existe a hora certa de tentar. Então se não deu agora, no próximo ano a gente tenta de novo e assim vai. O grande sonho deles sempre foi de criar um órgão com poder e jurisprudência para agir no mundo todo, independente das leis das próprias nações. E cada vez nós nos aproximamos disso, inclusive quando você tem líderes como aqui no Brasil, né? O nosso maior líder, você sabe quem é, nem vou entrar em questão de política, mas ele já falou em alto e bom som que é preciso sim criar esse órgão e que o que ele decidir, inclusive, o parlamento dos países não possa impedir, como é hoje em dia, né? Às vezes a proposta não é boa, né? O parlamento julga assim e fica contra e não aprova, não implementa, né, aquela lei ali. Então ele já falou disso, não, isso está errado, não pode ser assim, tem que ser o que for decidido lá fora, ser implementado às cegas na hora que for mandado, porque os caras lá fora sabem o que é melhor. É essa a lógica, né? Quem são esses caras, de onde eles vieram, quem elegeu eles, quem considera que de fato eles sabem o que estão dizendo, aí ninguém sabe, né? Enfim, veja só isso aqui, ó. Mundo deve se preparar para surto mais mortal do que a Sunga-Monga, alerta chefe daquela grande organização, vou chamar assim, né? Essa organização super poderosa já lançou uma rede global para prevenir problemas de saúde, certo? Essa rede internacional de vigilância de patógeno tem como objetivo melhorar sistemas de coletas de amostras, usando dados que possam contribuir para políticas públicas. Peraí. Essa é a parte crucial da matéria e ela se encontra logo no começo. Deixa eu ler de novo para ver se você pega. Essa rede global de vigilância de patógeno tem como objetivo melhorar sistemas de coletas de amostras, usando dados que possam contribuir para políticas públicas. O que é políticas públicas? São leis que são criadas para mim e você. Ou seja, essa organização vai coletar esses dados e indicar quais dessas políticas, quais dessas leis devem ser implementadas no mundo todo. Sempre, né, com a linda bandeira levantada de que é para o nosso bem, é para evitar problemas de saúde. Você está entendendo onde é que a gente vai chegar aqui, meu irmão? Com isso não é conspiração, é fato. Onde é que a gente vai chegar com esse tipo de lógica? Pessoas que nós não conhecemos, pessoas que não moram nem no nosso país, não sabem da nossa realidade, né? Acham que pode dizer o que é para fazer e o que é dito que é para fazer dá certo no mundo todo, como se o mundo todo fosse igual. Você tem os climas diferentes, você tem a alimentação diferente, só isso aí. Qualquer médico pode explicar isso melhor para vocês do que eu, mas é óbvio que mudando o clima, mudando a alimentação, só com isso aí, além do fato do ar, né, a água, cada região tem o seu pH diferente, no caso da água, como é que você pode simplesmente querer criar uma lei universal para todos? Você sabe que isso não tem cabimento, né? Mas a lógica aqui é que fique em último lugar. Então eles seguem dizendo, ó, que essa contribuição para criar as políticas públicas vai facilitar o processo de decisão dos gestores, além de compartilhar informações de maneiras mais amplas entre a comunidade científica. Aqui, né, por esse trecho, a gente entende que as lideranças eleitas pelo povo ainda vão tomar a decisão final, mas é aquela decisão que o cara tem que fazer, porque já foi identificado pelo órgão. Olha aqui, ó, já tem um problema, você deve tomar uma medida. Quer dizer, já é uma coisa que o cara ainda tem a palavra final para implementação, mas que ele já não tem tanta escolha. Isso é só o começo disso aqui.
Porque vai ser justamente por o cara às vezes dizer assim, não, peraí, mas aí é exagero de vocês. E aí acontece, e aí eles crucificam esse cara e dizem, olha, para evitar que isso aconteça de novo, a gente tem que ir diminuindo esse poder de escolha, enfraquecendo a própria liderança. Essa iniciativa foi anunciada no sábado, dia 20, às vésperas da 76ª Assembleia Mundial de Saúde, que vai até 30 de maio. Em discurso no evento na segunda-feira, dia 22, o diretor-geral destacou a importância da preparação pelos países para as novas emergências sanitárias. Permanece a ameaça do surgimento de outra variante que causa novos surtos de problemas com falecimento. E a ameaça de outro patógeno emergente com potencial ainda mais mortal permanece. E as pandemias estão longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Em um mundo de crises sobrepostas e convergentes, uma arquitetura eficaz para a preparação e resposta em emergências de saúde deve abordar emergências de todos os tipos, afirmou ele. A nova rede utiliza como base de dados de informações genômicas de agentes causadores de problemas, a partir da análise do código genético do vírus, bactérias e outros micro-organismos. O objetivo é compreender melhor as características das infecções como sintomas, transmissão e risco para a saúde. Aqui praticamente encerra a matéria, eles continuam falando outras bobagens aqui que nem nos interessa, porque é complicado falar isso, né? É difícil. Vários vídeos que eu tentei fazer sobre a origem, eles todos saíram do ar, de uma forma ou de outra eles saem, né? A origem desse mal terrível que todos nós enfrentamos. Mas uma coisa que eu acho que eu ainda posso dizer, né, é que pelo menos existem pesquisas que tem já a ideia que um certo país pode estar envolvido na criação daquilo ali, né? Até o famoso vírus da AIDS, meus irmãos, até hoje é nos dito que foi por causa de uma relação de um homem com um macaco, mas cada vez fica mais claro que aquilo ali foi criado em laboratório. Vou encerrar por aqui o assunto. Você, né, que já acompanha o conteúdo, você já entende como as coisas realmente são, né? O que você vê lá no Resident Evil sobre Umbrella, sobre criação desse tipo de coisa, né, empresas trabalhando para isso, não é ficção. Entenda isso, não é ficção. Assim como acontece ali na fantasia, e se você olhar os detalhes da história, você fica de boca aberta, né? Você vê inclusive a corrupção da governança, né? Para quem nunca jogou o game, o Resident Evil, por exemplo, ele começa ali tudo através da corrupção. O prefeito da cidade recebe ali o patrocínio de uma grande empresa chamada Umbrella e permite que eles façam certas pesquisas na sua área de campo. Eles ficam mais afastados da cidade, porém arredores da cidade. E aí acaba vazando um pouco da pesquisa na água da cidade. Alguns agentes vão lá investigar e descobrem o que é que está rolando ali, né? Já no segundo game você já vê que a coisa se espalhou, já realmente chegou na cidade, infectou todo mundo, e você tem um apocalipse zumbi em Raccoon City, né, na cidade fictícia do game. Então você vê como tudo ali é muito bem feito. Aí você vê como foi feito os passos, as tentativas de esconder o que estava acontecendo, a mídia passando o pano e outros jornalistas tentando falar e eram proibidos. Então tudo isso, né, que você vê na ficção é muito parecido com a nossa realidade. E hoje, meus irmãos, você está ouvindo, não é de hoje. E já faz um tempo que a gente escuta que é preciso, de fato, criar esse órgão para evitar esses mal terríveis que supostamente vão aparecer na natureza. É melhor dizer assim, porque aí ninguém tem culpa, não é? E fica por isso mesmo. E nós que poderíamos pensar mais alto, as pessoas que podem mostrar alguma coisa ou provar, acabam, né, indo dessa para uma melhor. Você vê o próprio descobridor do vírus da AIDS, Luc Montagnier, né, um cara que foi prêmio Nobel e até pouco tempo estava sendo ridicularizado pela grande mídia, né, internacional, porque ele se atreveu, né, a dizer certas verdades, inclusive sobre a origem do mal terrível que a gente enfrentou, né? Ele faleceu aos 89 anos. Eu não vou, né, falar mais sobre isso, porque a gente já tentou, já fiz isso várias vezes. Eu lembro até quando ele começou realmente a bater de frente com o que estava aí como lei, como regra, os caras começaram inclusive a diminuir esse prêmio Nobel dele. Disse, ele ganhou, mas também teve uma ajudante dele lá, uma médica que também ajudou. Quer dizer, um ajudante agora, né, é que era o gênio, não era o cara mais, né? Apesar do prêmio ter sido dele, a pesquisa dele, tudo dele, laboratório dele, não, peraí, mas teve um ajudante aí também, esse cara não é isso tudo para tentar denegrir, né? Porque é isso, meus irmãos, quando tem a versão oficial, que é alguém com peso, né, com currículo, você vê o que fizeram, por exemplo, com o Dr. Lai Ribeiro. O Dr. Lai Ribeiro foi alertado logo antes, né, de começar aquele mal terrível,
logo antes, já quando começou os primeiros casos, lá naquele outro país, que eu disse, olha família, isso vai vir pro Brasil, vocês não tenham dúvida, né? Eu lembro até o Luciano Hang e outros caras falando, não, isso não vai acontecer, porque o clima desses outros países é frio, o Brasil é quente, não tem como isso vir pra cá. E eu digo, ó, gente, vai vir sim, pela forma que estão fazendo, tá tudo escancarado, tá tudo aberto, não tá se tomando nenhuma providência. Eu mostrei até pra vocês no nosso vídeo um navio, né, um cruzeiro, aqui em Pernambuco, em Recife, né, que vinha diretamente daquele país, aquele país lá que tem um dragãozinho, vocês sabem. E eu digo, olha, o próprio escrito mandou, ó, gente, vai acontecer aqui, ó, tá vendo, ó, o navio tá cheio, vai ancorar aqui, vai descer, vai conhecer a cidade, vai se misturar com o povo, vai rolar isso aí. E de fato aconteceu exatamente como a gente sabia, né, que ia acontecer. Por causa daquilo, várias coisas foram criadas, inclusive a censura mesmo pesada começou ali, né? A censura nas redes sociais, olha, não pode deixar esses caras falando o que eles querem, né? Os nossos vídeos falando sobre a origem, sobre como possivelmente aquilo foi feito, o laboratório que tinha lá naquele mesmo país, com o símbolo da Umbrella, igualzinho, né? Só mudava o negativo, tudo isso, né? Tudo isso foi sendo censurado. Aí já aproveitaram isso aí, já botaram também, se deu para proibir que fale desse mal terrível, vamos proibir também que se fale das urnas, né? Aí foi misturando tudo e a partir daí a gente tem essas regras como estão hoje. Eu vejo hoje como a própria plataforma está prejudicada, né? Você vê que a audiência do YouTube em geral ela tem caído, isso é fato. Justamente porque vários canais, por mais que a gente não praticasse aquilo ali, e o canal não tem que educar, porque vamos lá, se for assim, se a gente for pensar assim, vamos proibir aí os filmes de ação, né? Que os caras dão 300 tiros, os caras explodem coisas. Não é porque você assistiu o filme que você vai fazer a mesma coisa. Então tinha aqueles vídeos, eu lembro o canal Canalha e outros, o pessoal tomava um em vídeo, o pessoal ia pra balada, ia pra festa. Cara, o pessoal gostava de assistir aquilo, porque era como enxergar outro tipo de vida pelo celular. Ah, mas aquilo incentivava que pessoas tivessem o mesmo comportamento. Filmes também incentivam, então aí, meu irmão, né? Mas aí hoje esses canais nem existem mais, né? Perderam monetização, perderam alcance. Quer dizer, prejudicou todos de uma forma geral, porque as pessoas entram justamente para ver aquilo. Pessoas que defendiam o formato da Terra, pessoas que falavam da elite como nós aqui. Todo mundo, hoje, os que ainda restaram como nós aqui, tem que medir cada palavra. Então isso prejudica de uma forma geral, porque as pessoas querem ouvir, né? Se a plataforma quer se transformar no que a mídia é, ela vai ter a mesma audiência que a mídia tem. A questão é essa. Se hoje isso aqui é esse sucesso que é, você vê, por exemplo, os debates, né, a relevância que teve aqui nas plataformas, né, no YouTube, é justamente por essa diversidade de opiniões. É porque você aqui tem de tudo, mano. Você quer ouvir o cara elogiando, tem um cara que tá elogiando. Você quer ouvir um cara batendo a real, tem um cara batendo a real. Tem outro puxando o saco, tem outro puxando o saco. Tem tudo, mano. Então a pessoa se identifica ali. Ela entra ali na tribo que ela quer, porque os canais é quase isso, uma tribo, né? O cara entra na tribo que ele quer e ele se identifica e acabou. É como nós aqui, né? E quando você se mete nesse meio, é uma coisa complicada. Mas enfim, meus irmãos, eu espero que você tenha entendido aqui, né, a mensagem. Essas coisas estão para vir, se prepare, né? Por isso é que eu digo, não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não entre nessa, não, vai ter mar todo dia, vai ter ar todo dia. Não vai nessa não, porque todas essas coisas, por mais absurdo que pareça ser, elas podem, de uma hora para outra, o seu direito de acessá-las pode acabar da noite para o dia, meus irmãos. Então aproveite realmente, né? Ainda mais porque a maior preciosidade que Deus dá é as próprias pessoas. Então, faz tempo que você visitou aquele familiar, aquela pessoa que você gosta, dá uma passadinha lá, arruma um tempinho, vale a pena, meus irmãos, porque muita coisa vai vir aí pela frente e você sabe disso. Então eu vou encerrando por aqui, deixar aí mais uma vez o nosso reforço, né? Não é um vídeo para alarmar, é um vídeo para avisar, né? Porque a gente sabendo ou não, as coisas acontecem, isso é fato. Então é melhor você já estar avisado. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, que Ele proteja cada um de vocês e fui!